né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus Santo, eu te suplico que envies sobre cada um de nós o teu Santo Espírito de uma forma redobrada. Pentecostes foi agora, domingo. Eu te peço, meu Pai Santo, que o Senhor mande nessa época de Pentecostes uma porção redobrada do teu Santo Espírito sobre cada um de nós que estamos aqui hoje neste estudo, sobre cada um daqueles que assistirão, né, este estudo pelo YouTube ou por qualquer outra rede social. Te peço, meu Deus, abri os ouvidos dos nossos corações para escutar a tua grande Santa Teresa d'Ávila. Fale conosco pelo César. Abri os nossos ouvidos para escutar a tua voz nestes teus grandes iluminados. Te peço, meu Pai Santo, tende misericórdia de nós. O Senhor sabe da nossa real, verdadeira pequenez, o quanto somos nada, e o quão, né, sem a tua graça, e o quanto precisamos da tua graça para te alcançar, para ter o nosso coração voltado para ti, os nossos olhares voltados para ti. Eu te suplico, Pai Santo, pegue na nossa mão ao entrar no castelo e nos conduza de morada em morada. O Senhor nos ajude a nunca olhar para trás. Esse é o principal mal de quem entra nesse caminho, é olhar para trás. Por favor, meu Pai, com teu auxílio, nos ajude a progredir nessa caminhada rumo ao Senhor, ao grande encontro do qual nós nascemos para isso. Eu te suplico, Sua Majestade, tende piedade e misericórdia de nós e nos auxilie. Santa Maria, São José, nossos santos anjos, toda a milícia celeste, dá-nos as graças necessárias para participar bem, atentamente, deste nosso grupo de estudos hoje. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Aí, ó. E aí, Agora vai. aqueles que acolherem esse, esse chamado de Deus vão ser mergulhados em uma vida interior. E aí começamos propriamente a nossa quarta morada. Lembra que em cada morada o que a gente pega? Pega a primeira coisa, pega a passagem bíblica. Porque todas as moradas de Santa Teresa é um anexo divino. Ela tem um texto bíblico da qual ela fundamenta e que vai dar todo o fundamento espiritual daquela morada num texto. E Teresa vai nos dar dessa vez ele é um salmo, que ela cita até em latim, que é engraçado como ela não sabia latim. Ela não sabia traduzir latim, então ela mais ou menos sabia a ideia, só com a ideia mais ou menos do salmo, ela fundamenta, diz, este salmo é que marca as quartas moradas. E ela vai dizer isso aonde? Se você está com o livro aí, Quartas Moradas, número 5. Vamos para o texto fundante. Logo no primeiro parágrafo, número 5, ela vai dizer: agora me lembro de um versículo do último salmo que rezamos em prima. Prima, até o Concílio Vaticano II, era a primeira oração, era antes das laudes. A de prima, da madrugada, o início da madrugada, né? Ali da madrugadinha. Então, eu estou me lembrando agora de um salmo que eu rezei nas horas primas, como se fosse as laudes de hoje, vamos dizer assim. Ficar mais fácil entender, mas era outra. Né? E, é, e ele termina assim: cum dilatasse com mim. E aí o salmo é o Salmo 118, na verdade o Salmo 118, Salmo 119, que diz o seguinte: corro nos caminhos dos teus mandamentos, pois tu alargas o meu coração. Então é este salmo, esse versículo do Salmo 138, 139, versículo 32, que é o fundamento de todas as quartas moradas. Então nós estamos vendo que cada morada tem um fundamento. E ela vai falar toda a fundamentação de Teresa das quartas moradas é isso. Deus dilatou o coração dela. Quem chegou às quartas moradas? Deus deu uma graça de dilatar o coração.
Ela diz, por isso, corro para cumprir os mandamentos. E preste atenção, não é o contrário, não é que corro para cumprir os mandamentos, por isso Deus dilata o coração, não. Eu corro para cumprir os vossos mandamentos. Por quê? Porque vós me dilatais o coração. Isso é o fundamento da vida mística. Quem vai definir não é mais o seu esforço, mas é uma graça. Certo? Então, nas quartas moradas você vai perceber um dilatamento do coração. Essa é a graça. Deus vai dar uma graça de dilatar o coração. E é isso que nós vamos discorrer nesses 3 dias dos capítulos, os 3 capítulos das quartas moradas. Esse dilatamento do coração, né? Que ela é uma graça. Porque lembre-se que até as terceiras moradas, o que contava era o seu esforço. Da quarta morada em diante, o que conta é a sua docilidade. E há uma diferença substancial. Parece pouca coisa, mas é muita coisa. Porque até a terceira morada, você decide e Deus ajuda. Você decide e Deus ajuda. Você decide e Deus ajuda. Aí você chega aqui na terceira morada. Aí você vê o paredão lá de 90 graus, decide, agora eu vou subir. E não consegue subir. Porque das quartas moradas em diante, vai existir um processo de... que aí são os umbrais da vida mística. Preste atenção, vida mística não é nada assim... A gente pensa que a gente voando, vendo anjo, assim, uma pessoa meio lesa, olhando para o teto. Não pense nisso. Né? Não, a vida mística é para todo cristão. Todo aquele que é batizado, a vida mística é uma consequência normal daqueles que levam a sério o seu batismo. Se você foi batizado, a vida mística é um desabrochar normal do sacramento do batismo. Se você começar a exercitar a vida batismal pelos sacramentos, pela oração, pela penitência, você num dado momento vai começar a vida mística. O que é a vida mística? Deus decide e você colabora. Olha a diferença. Primeiro a gente decide e Deus ajuda. Eu decido, vou vencer esse pecado, Deus me ajuda. Eu vou fazer isso, Deus me ajuda. E assim vai indo. Nas quartas moradas, você vai existir um processo de docilidade. O que é muito difícil. Eu gosto de brincar dizendo que no castelo interior, as quartas moradas se assemelham a quê? A adolescência na vida humana. Pessoal, só para um comentário aqui a respeito dessas quartas moradas, é isso que o seu César está falando. Quartas moradas é essa docilidade, né, à vontade de Deus, à voz de Deus. Deus começa a falar com você, né, e agora não é mais de forma indireta, é de forma direta. Só que você tem que começar, durante todas as quartas moradas, é um processo de reconhecer a voz de Deus. Então, antes você ficava aqui braçal, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É listinha, né? Senta assim, faz assim, respira assim, e não faz isso, e faz aquilo. É tudo muito braçal. Aqui é o contrário. Você vai entrar nas quartas moradas achando que a coisa é braçal, e você vai sofrer por causa disso. Por quê? Porque você vai chegar lá, faz, e parece que é o contrário. Quanto mais você acha que é você e o braçal, porque antes era assim, quanto mais você acha que é braçal, mais você engastar ali e agarra e fica agarrado e angustiado porque você não vê. Eu tô fazendo aqui, não tá acontecendo nada, e antes era assim. É o contrário. Aqui é o muito ajuda. Como é que é? Muita ajuda quem não atrapalha, quem não atrapalha. Então, assim, quer evoluir? Aqui você deixa que Deus conduz, né? É uma adesão, né, a esse convite de Deus, essa voz de Deus. Para explicar um período de transição entre a vida ascética e a vida mística. Então, o que significa isso? Quem está nas quartas moradas, quem adentrou nas quartas moradas, ainda não é plenamente místico, ainda e não deixou também de ser completamente ascético. Não, ela está num processo de transição.
E é igual uma adolescente. Preste atenção, uma adolescente, de vez em quando amanhece tomando atitudes infantis. No meio da manhã quer agir como jovem. No começo da tarde volta de novo, infantiliza. No final da tarde, vai e de novo tem uma atitude de jovem. Acho que eu dei esse exemplo. É igual quando a gente tem 13, 14 anos, que a nossa voz masculina fica variando. Às vezes está com a voz grossa, às vezes está com a voz fina. Por quê? Os hormônios estão começando. Você ainda está num processo de transição. Como? Na adolescência, um monte de hormônios vão explodir dentro de você. E toda a sua vida vai mudar. Sua vida, sua estrutura biológica, o seu corpo vai mudar, os hormônios vão influenciar também no seu humor, em tantas outras coisas, nos seus gostos, nas suas atrações. Então, tem tantas coisas. Nas quartas moradas acontecem do mesmo jeito. Explode hormônios espirituais da vida contemplativa. E você vai de uma hora para outra vendo desabrochar coisas a qual você vai se sentir muito agradável e coisas que você vai sentir-se muito desagradável. Você vai notar que a sua vida muda de interesse. É a mesma coisa, às vezes, por exemplo, quando eu lembro dos meus sobrinhos, é muito interessante, porque eu morava fora, né? Você viaja umas férias, um ano, outro. Você vinha, tinha uma época lá, 13, 14 anos, que tinha uma mudança. Você conversava com aquela criança daquele jeito, como uma criança. De uma hora para outra, você passou um ano fora, volta, aí você vê que aquele sobrinho fala com você de uma forma diferente, se direciona com você de uma forma e tem outros interesses. Parece que virou outra pessoa. É claro, não virou, mas houve uma mudança substancial. E presta atenção, não é uma mudança programada por aquele adolescente, por os hormônios que se explodiram dentro dele. Ele foi caminhando, se alimentando, fazendo exercício, tendo a vida comum dele, E de uma hora para outra, 12, 13, 14 anos, começa a acontecer coisas. E ele vai começar a ter mais atenção à sua aparência, às suas conversas, à sua forma ao seu interesse para com o mundo muda. As quartas moradas são isso. Não é porque você agora vai ficar... Não é... Vou dizer assim... Para você entrar na primeira morada, depende de você e Deus ajuda. Para você entrar nas segundas moradas, depende de você e Deus ajuda. Para você entrar nas terceiras moradas, mesmo jeito, depende de você. Persevere. A palavra, Teresa, é persevere. E Deus lhe ajuda. Pessoal, isso aqui é interessante. A forma que o senhor César coloca isso aqui, ó. A gente sabe que a graça de Deus é necessária. Mas ele fala bem, depende de você e Deus auxilia com a graça. Então, por isso que a gente vê, pessoas entra e sai no castelo, entra, sai, e não engrena nunca. Por quê? Da parte de Deus, pode ter certeza que não está faltando nada. De Deus não falta. Está faltando a parte da pessoa. Né? Então, é necessária essa firme decisão. Depois Deus entra com a graça, né? E juntos, né? Eles seguem para as próximas salas, né? E para as próximas moradas. A graça de Deus lhe ajuda. Nas quartas moradas, Deus vai tentar te ensinar uma nova forma de viver. Ele decide e você tem que colaborar com ele. Mas aí você vai fazer a grande pergunta, mas César, e aí como é que eu vou saber o que Deus decidiu ou não decidiu? Por isso que Teresa vai começar a explicar aqui nas quartas moradas que a obra espiritual vai estar aqui dentro. Você vai ter que aprender a ler Deus agindo dentro de você. Você vai ter que se acostumar com uma voz de Deus interior, com o que Deus lhe pede. Porque até a terceira morada você consegue chegar só seguindo as normas gerais. Pecar, então devo me afastar. Rezar, eu devo rezar. Fazer isso. Mas a partir das quartas moradas, Deus vai começar a pedir coisas que é só para você.
São únicas. Deus vai começar a operar não mais no geral, no exterior. Por isso que você vai prestar atenção nas quartas moradas aqui no livro de Santa Teresa, no Castelo Interior, nas quartas moradas, que ela vai começar a te ensinar a ler Deus agindo em você. É uma teografia, o que é ler, saber ler como Deus age. Por isso que quem seguiu aqui o livro, você vai ver que ela vai começar a ensinar. Ensinar distinções de coisas. Uma das primeiras coisas que ela vai ensinar é a distinção, é a diferença entre contentamentos e gostos. Ela diz, olha, você tem contentamentos e você tem gostos. E ela vai te ensinar a distinguir uma coisa da outra. Então, mais do que você aprender a nomenclatura, você tem que entender o movimento. O que Teresa vai começar? Depois ela vai tentar te explicar a diferença entre imaginação e inteligência. Porque tudo que Deus vai fazer vai ser no mundo interior. Se você não consegue se perceber, se você é aquela pessoa que a voz de Deus está sempre nos outros, você está sempre no grupo de pertença, você vai ter que aprender, vai ter que fazer um esforço para ler o que acontece dentro de você. Então, Teresa, nesses 3 capítulos aqui das quartas moradas, vai fazer como uma boa mestra, como uma boa mãe. Vai ensinar uma filha quando chega na adolescência, minha filha, você está sentindo isso no teu corpo? Olha, isso é isso daqui. Entenda, perceba o seu corpo, minha filha. Perceba o que você sente. Você vai ter transformações dentro de você. É uma mãe explicando com uma filha, senta com ela e começa a conversar. Olha, perceba. Perceba que aqueles rapazes que chegam perto de você, perceba que eles têm algum outro interesse. Você não é mais criança, minha filha. Você vai ter que aprender a se relacionar com os outros. Depois você vai ver o que você sente. Então, é todo um aprendizado. Com as quartas moradas, começa-se uma nova vida. Como para um adolescente. Um pai e uma mãe não pode mais se direcionar e se relacionar com um adolescente da mesma forma que se relacionava com o seu filho quando era criança. Por quê? Na adolescência, aquela criança que está fazendo aquele processo de transformação vai ter que ela mesma aprender a tocar dentro dela, a dar nomes. Se ela não aprender, ela nunca vai passar, ela vai ser esses adolescentes tardios que nunca passam da adolescência. Então, o primeiro exemplo que ela vai dar é a diferença entre contentamentos e os gostos. Então voltamos aqui para o número 4. Se você está acompanhando, ela vai dizer, no segundo parágrafo do 4, ela vai dizer o seguinte: mas esses contentamentos nascem das próprias obras de virtude que realizamos, constituindo de alguma forma fruto do nosso trabalho. Então ela vai dizer o seguinte, olha, e no próximo capítulo ela se dedica mais a isso. Você reza e se sente feliz. Contentamento. O pároco lá da sua paróquia diz, vamos fazer uma faxina na igreja. E você vai lá e faz faxina com esforço lá. E no final do dia você tem uma alegria, uma coisa. Ela diz, isso é contentamento. Você faz penitência e tem alegria. Contentamento. Você faz um esforço, Deus te recompensa. Ela diz, preste atenção. Preste atenção, meus queridos filhos, quando vocês fazem coisas boas, vocês sentem um contentamento, uma alegria, um gosto. Vocês passam um dia meditando na paixão de Cristo e vêm as lágrimas. Isso é contentamento. Você medita. Você serve a Deus e sente alegria. Eu lembro como lembranças da juventude, quando eu lembro, por exemplo, aquela sensação de
ir para uma vigília e passar a noite, que alegria eu sentia dentro do coração, aquele contentamento. Sabe, eu me esforço e Deus recompensa-me. Isso que ela chama de contentamento. É uma consolação interior, que é uma resposta de Deus ao seu esforço. Então, os contentamentos são próprios, principalmente, da terceira morada. Ela vai dizer, Deus, bondosamente, como um bom pai, uma boa mãe, quando um filho faz alguma coisa, uma criança faz tudo bonito, diz, meu filho, parabéns, que lindo, dá um beijo, e a criança fica feliz por aquilo ali. O contentamento nasce do esforço, nasce do nosso trabalho. O trabalho, quando ela está dizendo, não é só trabalho físico, pode ser trabalho físico, mas do trabalho interior, meditar a paixão de Cristo, fazer lexo todos os dias, e você termina, aquele dia eu fiz tudo, olha, hoje eu rezei o texto, eu fiz a lexo, fui para mim, você sente, tem um contentamento interior. E ela, por outro lado, consideremos bem, experimentamos os mesmos contentamentos em muitas coisas que podem ocorrer na Terra. Ela disse, olha, mas saiba ler. Olha, o segredo, talvez as pessoas ficam procurando coisas sensacionais. Mas o segredo das quartas moradas é que a pessoa, ela muda de foco. E ela começa, o foco fica para dentro. E ela começa a se perceber que Deus fala comigo. Quando eu faço besteira, eu sinto tristeza. Quando eu faço coisa boa, eu sinto alegria. Quando eu me preocupo demais, aquilo me faz mal interiormente. Então, qual é o grande processo de transformação das quartas moradas? É o aprendizado de ler o interior e ficar ocupado com o seu interior. Por isso que a pessoa ela começa a ser uma pessoa interiorizante. Isso aí não é Santa Teresa de Ávila, é Santa Teresinha. Santa Teresinha ela dizia que as noviças de vez em quando olhavam para ela e diziam: irmã, você tem alguma revelação? Porque quando Teresinha conversava com a noviça, quando ela dizia isso, não, minha filha, você está sentindo isso por causa disso, disso? E quando a noviça via que Teresinha sabia tudo o que estava acontecendo com ela, dizia, você teve uma revelação? Ela ria e dizia, não, eu só me conheço. Eu só me acostumei a olhar para mim mesmo. Eu sei o que me dá prazer, o que me dá alegria, o que é alegria barata, superficial, o que é alegria média, o que é alegria profunda, o que são, eu sei. Então, como Teresinha sabia, por conhecer-se, por estar interiorizada, bem mais além do que quarta, quinta e sexta morada, então, quando alguém começava a partilhar com ela o que sentia, ela dizia, é isso que você está sentindo. Não porque ela tivesse uma revelação do que a pessoa estava sentindo, simplesmente por experiência pessoal. É a mesma coisa de alguém que já foi para um lugar muito frio, de menos 20. Quando alguém diz assim, olha, eu tive num lugar que teve menos 20. Ele diz, eu sei qual é a sensação. Eu sei qual é o tipo de frio. Eu tenho a experiência. Por alguém que nunca viu, ele fica se imaginando, franze os olhos, fica, como é que é isso? Então, a primeira coisa que Teresa vai dizer é, olha, contentamento é da terceira morada. Por quê? Porque quando você tem uma alegria humana, você sente a mesma coisa. Quando você tem uma grande realização, quando você passa num concurso, quando você realiza qualquer coisa, e tem uma alegria, um contentamento interior. Ela diz, os contentamentos espirituais, apesar de serem dados por Deus, elas são alcançados também nas coisas humanas. É a alegria de uma mãe abraçar um filho. Ela diz, é um contentamento. Por mais que a mãe se esforce, acordou de madrugada para amamentar, olha para aquele bebê e sente uma coisa, um afeto, uma alegria. E claro que nem toda noite a mãe vai acordar assim, né? Mas
Com certeza, qualquer boa mãe, algum dia na vida tem esse contentamento de ver uma criança nos seus braços, amamentando, olhar para ela, por mais que esteja 3 horas da manhã, mas aquilo lhe contenta. É a mesma coisa quando a gente participa de uma vigília e fica cheio de consolação interior. Então a Teresa vai dizer, olha, isso é o... Por isso que é até próprio da terceira morada. Então, leia. Ela disse, olha, para você compreender na quarta morada, você vai ter que compreender que muitas consolações na vida espiritual, quando você canta uma música e se emociona, cai lágrimas, é um contentamento. Né? Você se emociona com aquilo ali. E ela vai dizer, no próximo capítulo, ela vai detalhar muito de onde nasce isso daí, vai demonstrar. Mas o que importa para nós agora, nesse momento, é Teresa está ensinando a gente a ler as nossas experiências pessoais. E ela vai dizer, nessas ocasiões derrama-se lágrimas de puro contentamento. Elas até em mim já têm acontecido algumas vezes. Parece-me que assim que com esses contentamentos são naturais, o mesmo se passa com os que se dão das coisas de Deus. Diferença reside no fato desses últimos serem de linhagem mais nobres, embora aqueles tampouco sejam de todo mal. Por mais que seja, você vai rezar, você vai fazer penitência e você tem uma grande alegria. E ela vai dizer, isso é contentamento. E aí ela vai ensinar, né, o que são os gostos. Ela vai dizer, por sua vez, os gostos começam em Deus e são sentidos pela nossa natureza, que frui tanto deles como dos que falei, e ainda mais. Aí ela vai dizer, ó Jesus, que desejo eu tenho de saber explicar isso. Ela vai dizer, os gostos nascem de Deus e chegam ao nosso coração. O único exemplo que eu estou dizendo para você é como, por exemplo, é como um vinho bom. É um outro paladar. É uma outra percepção. Ela vai dizer, você vai ter que aprender a distinguir que nas quartas moradas Deus começa a dar gostos. Os gostos nascem de Deus, os gostos são sobrenaturais. São percepções da presença de Deus. Elas não são tão sensíveis, elas não são tão emocionais. Ela vai dizer, nasce ou do alto, porque vem de Deus, ou de dentro. Não nasce dos nossos sentimentos. E o maior sinal qual é? Nem sempre vai lhe dar na hora que você se esforça. Os gostos vão muitas vezes. Você está indo trabalhar, vai para o seu trabalho, para pegar seu ônibus, pegar seu trem, vai andar na rua, e de uma hora para outra, você está pensando no horário que vai chegar, e vai ter o metrô, e vai, e de uma hora para outra, o seu coração se enternece. Você sente um desejo de adorar a Deus. Você parece, olha, que vê que tudo Deus tomando conta do seu coração. E você disse, mas meu Deus, eu estava rezando, passei amanhã, fiz minha Alexa, não senti nada, não vi nada. Agora, quando eu estou preocupado, eu estou até os olhos cheios d'água, meio com vergonha, porque está cheio de gente que não tem nada a ver com nada. Porque aquilo já não obedece um comando seu. Lembra quando eu ensinava os contentamentos, né? Seguindo aqui Teresa, ela dizia, os contentamentos são resultados do seu esforço. Você medita. Se você passa o dia todo rezando, tem aquela aridez, mas você continua. Num dado momento, aquilo vai dando uma graça, vai lhe dando, Deus vai lhe recompensando. Você se esforça, Deus recompensa. Nos gostos, não. Deus vai, Ele mesmo, escolher a hora de dar. E às vezes vai dar na hora que não tem nada a ver com nada com Veda, com nada com nada. Não é na hora que você está rezando, não é na hora que você está na missa que você vai sentir a presença de Deus. Às vezes é num lugar que não tem nada a ver com nada. As coisas vão começar a lhe tocar de forma... Por quê?
Deus está apontando para você. E quem dá é Ele. Ele dá quando quer, na hora que quer, na forma que quer. Lembra que eu dizia que na quarta morada, o segredo não é o que você faz. O segredo é acolher o que Deus faz com você. Deus vai começar a mudar os comandos. Ele vai começar a se fazer presente de outra forma. Que muitas vezes não vai mais estar restrita a sua oração, entre aspas, oficial. A hora que você está fazendo a Alexa, a hora que você está na missa, as visitas de Deus nos gostos são em horários, entre aspas, inconvenientes. Então, fora, é Deus que opta. E Ele quer marcar que não é fruto do resultado do seu esforço. Essa é a diferença entre os contentamentos que nascem do homem e chegam em Deus, dos gostos que nascem de Deus e chegam no homem. Só que a diferença não é só de direção. A diferença é de qualidade. Os gostos são experiências espirituais muito mais refinadas. Os contentamentos é igual quando aquela pessoa que toma vinho doce, vinho adocicado com açúcar. Né? Aquele tem paladar infantil. A pessoa quer tomar uma coisa adocicada. É diferente quando há uma mudança de paladar. Quando Deus vai te dando agora experiências espirituais que não são mais tão sensíveis, tão superficiais. Os contentamentos são superficiais. Por isso que eles são até a terceira morada. Fruto de esforço. Você sente, você se emociona, você se toca, eu amo Jesus. Fica aquela coisa, tem muita emoção e pouco peso. Os gostos têm pouca emoção e mais peso. Você começa a perceber um sabor diferente interiormente. Aquilo é como se eu tivesse assim, eu estou comendo de uma comida que eu nunca comi. É isso que Teresa vai dizendo, está nos ensinando. Olha, prestem atenção, aprenda a ler como Deus age com você. É importante você perceber esse movimento. Agora, não é tanto, o que importa não é tanto quantos textos você reza, quantas coisas você faz, quantas isso tem o seu valor, mas cai de importância. Agora tem mais importância na vida espiritual a capacidade de perceber como Deus age em você, como Deus pede as coisas a você. Não é muito mais o ambiente externo, mesmo que seja espiritual, mas é esse movimento interiorizante. Então, por isso que Teresa vai dizer as quartas moradas já começa a partilhar da água da amizade. Então, ela vai dizendo aqui, você vai ter que aprender a distinguir. A primeira coisa é, como ela está dizendo aqui, que é os contentamentos e os gostos. Depois, ela vai dar mais um passo de compreensão interior para a compreensão da alma humana. E agora ela vai para o número 8. No número 8, no segundo parágrafo, ela vai dizer assim: isso porque, sendo o intelecto uma das faculdades da alma, causava-me tristeza vê-lo tantas vezes volúvel. Então, como é que ela pensa? Ela era preocupação com os pensamentos. Ela dizia, meu Deus, eu estou aqui rezando e os meus pensamentos divagam. Ela dizia, como? Ela dizia, como? Como é que isso acontece? Ela vai dizer, a imaginação, por sua vez, voa depressa, que só Deus pode deter, fixando tal que a alma parece, de certo modo, que está desligada do corpo. Ela diz, olha, você vai ter que aprender, além de perceber o que é a diferença entre contentamentos e gostos, você vai ter que aprender a distinguir o que é vontade, o que é inteligência
o que é a imaginação, o que são os sentimentos, o peso que cada uma dessas coisas. Ela disse, olha, você não vai aguentar uma vida de oração se você não conseguir distinguir o que é próprio da alma e o que é próprio da psicologia humana. Certo? Você vai ter que distinguir que uma coisa é a vontade e a inteligência, as faculdades nobres da alma humana, aquilo que nos capacita a nos relacionar com Deus, aquilo que, lembra no primeiro capítulo lá? Deus nos criou em imagem e semelhança. Aquilo, aprender a distinguir a inteligência e a vontade desses outros todos seres que fazem confusão dentro do castelo. A imaginação faz confusão, a afetividade faz confusão, os sentimentos, as paixões, todo mundo são moradores de uma casa barulhentos. Como é que chama? Irrequietos. E são os últimos a se converterem. Vamos dizer assim, a entrar numa vida interior. Então, quando você vai entrando para a quarta morada, você vai ter que aprender a distinguir. Que muitas vezes você só vai conseguir rezar com a sua vontade, com a sua inteligência. Que o resto da turma do castelo vai fazer confusão. Então ela vai dizer, olha, vai ser uma confusão. Lembre-se que as quartas moradas são uma adolescência. Você lembre da sua adolescência, você lembra da confusão que existia dentro de você. Dos hormônios, dos sentimentos, desse coisa que amanhece de manhã de um jeito, de tarde tá do outro, aquela é uma coisa, tá tudo queimando dentro da gente. Então, mas ela vai dizer, olha, mas não tenha tanta atenção a isso. Você vai ter que perceber quais são os moradores nobres do castelo. Os moradores nobres do castelo são vontade e inteligência. Então, deixa de te preocupar com tantas coisas. Por que eu digo isso? Porque até as terceiras moradas, a vontade e a inteligência, por estarem muito próximo das faculdades afetivas, da imaginação, elas controlam melhor os sentimentos, os afetos. Na quarta morada, a vontade sobe. Na verdade, a inteligência só sobe na quinta. E o que é que isso já acontece? Há um certo distanciamento aqui. Por isso que o pobre miserável que entra na quarta morada, o que é que sente? Eu piorei. Os meus sentimentos, os meus afetos, as minhas paixões se desregraram. Houve uma desordem. Por quê? Porque a vontade se uniu a Deus. É quase com a imagem que Teresa vai usar, é como a vontade é como uma esposa que vai se unir com o esposo no quarto. Mas os filhos ficam fora da sala. E quando os filhos... a esposa está lá, o que é que... Agora vamos avacalhar a casa. Quando volta, está tudo quebrado, tudo. Por quê? Porque a vontade subiu, mas as outras faculdades não. E aí vocês vão ver que é um longo processo. Quarta morada sobe a vontade. Ela começa a se unir a Deus. Só na quinta morada sobe a inteligência e começa a se unir a Deus. Só na sexta morada que a galera desordenada, a turma, a galera do barulho, da desordem, vão ser chamadas para entrar. E por isso que a confusão maior vai bater na sexta morada. É a sexta morada em que tudo que não presta em você vai como que aparentemente ressurgir. Não é que aparentemente, ele sempre esteve. Mas elas voltam. E voltam com força. Voltam com toda a garra. Porque, vou usar uma expressão, é como um demônio que está próximo para ser expulso. Ele começa a gritar mais alto. Né? As paixões começam... Tudo há um desespero. Porque eles sabem que entrou naquele triturador, vai sair tudo certinho. E elas são faculdades naturalmente rebeldes. Então, nas quartas moradas, Teresa vai dizer, olha, tenha calma. Mantenha a sua vontade unida a Deus. Exercite a sua inteligência com os conhecimentos da verdade e da fé. E ela vai dar um conselho aqui que é fantástico, porque um conselho que é próprio dos gênios. Como ela vai dizer, eu vou adiantar um pouco aqui, na parte 11, quando ela vai dizer que é o finalzinho. Ela
É no 11, 11, ela vai dizer aqui, sendo assim, assim sendo, que não nos perturbe a imaginação. Se a sua imaginação pensar as piores besteiras do mundo, e se a sua imaginação pensar as piores besteiras do mundo, quando você está rezando, é um sinal positivo. Quanto mais ela começa a gritar, "Ah, eu quero pensar em que é ruim", pronto, é sinal. Mantenha sua vontade. O que ela vai dizer? Nem façamos caso dos pensamentos. Ela diz, olha, essa turma é uma turma perdida, só dá para ser depois. Os sentimentos, os afetos, os pensamentos, a imaginação, aquela coisa louca de pensar em mil coisas, eles nem se ocupem com isso. Una-se com a vontade, decida. Exercite a sua inteligência para conhecer o caminho certo. E deixe os loucos gritarem. E ela vai dizer aqui. E procedem como fazem, ela chama, isso é fantástico, da miséria herdada, como consequência do pecado de Adão. Ela disse, não se importe com a sua imaginação. Não se importe com os seus sentimentos. Não dê tanto valor. Ah, eu estou com vontade de matar as pessoas. Não tem problema. Ah, eu estou com vontade. Não tem problema. Mantenha a sua vontade unida a Deus e a sua inteligência. A experiência da quarta morada, você vai ter que ter uma leitura psicológica do que é a sua alma e do que é a sua estrutura biopsicológica. É isso que Teresa está nos ensinando. Certo? Você tem que, com a graça de Deus, unir a sua vontade. E se você está na quarta morada, isso faz quase que automaticamente, a sua vontade sente um descanso de estar com Deus, mas ao mesmo tempo, você escuta a gritaria aqui atrás. Você sente que a sua alma está se aproximando de Deus, e quanto mais a sua alma se aproxima de Deus, mais a galera de trás grita mais forte. Paixões, as raivas, as não sei o quê, a inveja, tudo vai começando, vai criando vida. Você vai ver miséria em você que você nem imaginava que tinha. Mas está lá. E quando está lá, ela vai gritar para dizer que estou presente, eu estou contra, eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir, eu quero ficar contra. Ela disse, mas tenha calma. Isso é miséria herdada. O que significa? Fruto do pecado original, consequência do pecado de Adão. Devemos ter paciência e sofrer por amor de Deus. Acaso também não estamos sujeitos também a comer, dormir sem poder evitá-los? Então você não tem como evitar essas coisas de natureza. Porque tem gente que começa a se desesperar. Mas César, eu tenho orgulho, eu tenho raiva, eu tenho não sei o quê. Bobagem. Una-se com a vontade. Conheça a verdade pela inteligência. Ela vai dizer, você tem. Então, nesse primeiro capítulo, duas coisas ela descortinou. Você tem que perceber que alguns toques de Deus vêm pelo seu esforço, e existem outros toques de Deus que são mais sublimes, que começam devagarzinho na quarta morada a tocar você. Você sente uma presença de Deus que é diferente, que é totalmente diferente de tudo que você teve. É de outra qualidade. E você não tem domínio. Não é fruto do seu esforço espiritual. Então, esses são os gostos. E depois ela vai dizer, olha, existe a sua alma, vontade e inteligência. E existe a galera de baixo, a sua imaginação, o seu raciocínio, os seus afetos. Tudo isso, eles começam a gritar mais alto. Por isso que a sensação que a pessoa tem, que entra na quarta morada, é que ela piorou. Porque como na terceiras moradas, a vontade e a inteligência estava bem mais próximo aqui das faculdades, da galera de baixo, das paixões, elas governavam melhor isso daqui. Então, quando faz isso, nas quartas moradas, a turma de cá fica. E a turma de cá fica um pouco descontrolada. E começam a gritar. Por isso que a gente vai ver que existe uma oração, um símbolo disso, oração de quietude, é isso. Ela vai dizer, uma oração de quietude, muitas vezes você vai sentir a sua vontade unida a Deus e o seu pensamento louco, fazendo guerra, fazendo o pior tipo de coisa do mundo. É uma sensação estranha.
ela vai dizer, olha, nas quartas moradas, você vai ter que aprender a ler o seu mundo interior. Usando o ditado popular, você vai ter que aprender a dar nome aos bois. Você precisa que alguém te ensine o que é uma alma humana, o que é essencial, o que é secundário, o que você deve dar atenção, o que você não deve dar atenção. Então, esse é o movimento. Por isso que ela vai, né, no número 13, para concluir este primeiro capítulo sobre as quartas moradas, ela conclui dizendo, deixemos, capítulo 3, número 13, na verdade, deixemos andar essa taramela, que nem taramela, deve ser a coisa do moinho, é uma coisa que bate. Ela deixa bater. Deixe os pensamentos enlouquecerem dentro de você. Você está rezando e com um sentimento de raiva de outra pessoa. Você está sentindo comunhão com Deus e sentindo inveja. Você está a sua vontade está em comunhão com Deus e os seus pensamentos, a sua imaginação estão com imagens impuras. Então, é tudo isso e você está usufruindo da presença de Deus. Essas duas coisas que faz ali, mas tenha calma. Distinga uma coisa dos outros, porque o grande problema da angústia na nossa vida é que nós misturamos uma coisa para outra. É por isso que das quartas moradas em diante é muito difícil você caminhar sozinho. Sem alguém que te ajude, sem alguém que te oriente, porque ela não tem um movimento natural. Porque até as terceiras moradas é tudo natural. Se eu rezar mais, eu melhoro. Se eu lutar contra o pecado, eu melhoro. É sempre esforço e resultado. Esforço. Isso é a lógica normal da vida. Na quarta morada, há uma mudança brusca. O lugar de esforço é acolher. E de agora, para acolher, você precisa perceber. É o que eu gosto sempre de dizer para as pessoas. Olha, eu tenho isso para fazer, eu tenho isso para fazer. Mas eu pergunto à pessoa, o que você deseja? Não, eu disse, mas o que você deseja? O que você acredita? Por alguns instantes você tem que parar de pensar o que é a opinião, o que é não sei o que, até o que é a opinião da sua própria mente. Seus pensamentos. É aquilo que você nota e diz, Deus quer isso. E pronto. Claro que ninguém está falando isso de coisas objetivas, né? Mandamento da lei de Deus, nada disso. Mas você vai aprendendo aos poucos a fazer leitura da Deus vai se relacionar com você. Então ela vai dizer, deixemos andar a taramela do moinho, deixe isso ficar batendo, esses sentimentos, emoções, ideias, e moamos a nossa farinha. Ela diz, não, se ocupe aqui, moendo farinha. Como? Continuando a trabalhar com a vontade e o intelecto. Bom, deixa que tudo se exploda. No sentido de, deixa esse sentimento, não fique prestando atenção. Não fique prestando atenção, né? São João da Cruz vai falar nos cânticos, né? Que a raposa que vem, que fica incomodando. Você está rezando e aquela coisa incomoda. É sentimentos, é preocupação com o futuro. Não importa. Nas quartas moradas você vai perceber que existe as faculdades superiores da alma. E é com elas que você precisa trabalhar. Se você deseja ir adiante, tanto adentrar nas quartas moradas, e se Deus quiser, chegar às quintas, às sextas, às sétimas moradas, você vai ter que aprender aquilo que São João da Cruz vai chamar de uma purificação ativa do espírito, que é feita pelas virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade. Vai ser sua grande penitência, seu grande esforço é acreditar, é esperar, confiando e lutar para amar. Isso é o que vai contar. E tudo isso é feito com a inteligência e com a vontade. Então eu queria concluir esse dia de hoje fazendo esse movimento. Teresa, para apresentar as quartas moradas, tem que nos ensinar
a ler o nosso mundo interior. Você tem um castelo interior, ele é grande, ele é enorme. Acontece, tem quartos, tem salas, tem coisas fantásticas. Você não imagina quantas graças Deus tem para lhe dar. Mas você precisa conhecer esse castelo, aprender a andar dentro dele. Aprender a andar no castelo, porque você tem que aprender a saber qual é a tomada que acende a luz, para qual é a porta que vai para o lado direito. Você precisa aprender. Aprender como é que funciona um castelo interior. Isso ajuda. Um livro que te ajudaria muito a dar as bases disso é se você ler o livro A Criação, Obra da Santíssima Trindade. Ela vai explicar a alma humana, a estrutura da alma humana, para que depois você compreenda como construir a sua vida espiritual. Principalmente sabendo de que você é a imagem e semelhança de Deus, pela vontade e pela inteligência. Então é por esses caminhos, por essas duas faculdades, que você vai poder acessar a vida interior mais profunda de Deus por meio das virtudes teologais. Então, este é o nosso primeiro capítulo das quartas moradas. Então, já fica combinado para a próxima terça-feira, quem está com o livro, lê o segundo capítulo das quartas moradas. Nós vamos ocupar com o segundo. Vamos de novo entrar nesse movimento dessa grande mestra Santa Teresa, que vai mostrando sutilezas, só para você se acostumar com o mundo interior. Que ele está dentro de você, ele é grande, ele é bonito. Você tem um castelo dentro de você, que você nunca passeou nele. Teresa é a sua guia, que vai dizendo, olha, no lado direito tem isso, no lado esquerdo tem isso, cuidado para não tropeçar ali. Ali, olha, ali é mais bonito. E se você continuar aqui, você encontra mais coisas. Então, estamos num processo de interiorização dentro do castelo interior, no qual Teresa vai fazendo uma teografia, lendo como Deus escreve no nosso interior. Eu estava lembrando aqui do seu comentário, inclusive, o comentário da Débora, da última aula. Assim, né, eu vou praticar tudo de todas as moradas, mas a gente consegue, na verdade, praticar tudo das moradas até as terceiras. De repente você bate nas paredes do final das terceiras e não consegue praticar. Por quê? Porque na quarta morada é algo totalmente diferente. Deus ele vai guiar cada pessoa de uma forma ali dentro, né? É como se fosse um ensinamento, um ensinamento, como é que fala? É uma direção, um guia, ele vai guiar de acordo com a sua realidade, a sua vida, né? Ele vai te chamar a fazer coisas, né? Ele vai ter a voz dele, dessa vez é a voz dele de verdade, ele tá falando diretamente. Só que, claro, no começo das quartas moradas é algo ainda muito baixinho, né? Que você tá começando a aprender a identificar a voz dele. E isso vai crescendo ao longo das quartas moradas e parece que nas quintas é que se solidifica, que você realmente já entende, né? Parece que tudo que Deus fala, né? Então, a gente consegue fazer isso, praticar tudo, né? Das terceiras moradas inteiras, igual a Débora falou, e é uma boa ideia, né? Por quê? Porque quando eu chegar lá, eu já tô treinada a praticar aquilo ali, a fazer aquilo. Mas a quarta morada é o contrário, não é muito a gente que faz. Né? Aqui é uma docilidade ao chamado de Deus. Eu fiquei pensando aqui, foi sobre... assim, eu trabalho muito com virtudes, né? Eu sou psicóloga, trabalho muito com virtudes. Na verdade, o meu trabalho todo é com o caminho das virtudes. Mas eu achei interessante como que Deus tem uma didática, como que tem um passo a passo mesmo para se fazer, né? Porque, assim, óbvio que uma criança, ela precisa ser trabalhada em todas as virtudes, né? Então, o Daniel tá aqui pequenininho, igual a gente conversava aquele dia, né? A gente já trabalha a fé do Daniel, de 2 anos de idade, com as nossas ações, né? Com o nosso exemplo. Mas como que existe realmente um passo a passo, assim, de a gente primeiro trabalhar as 4 virtudes platônicas, né? Então, primeiro a gente começa com a fortaleza, enfim, a gente vai trabalhando todas as 4 virtudes, né?
A gente trabalha com a fortaleza, a gente trabalha com a inteligência, né? A gente trabalha com a vontade. E aí, assim, com isso a gente vai se tornando forte para chegar em um momento, porque isso tudo a gente trabalha por nossa conta, né? Isso tudo é a gente que com o serviço braçal, igual ele falou, né, com o serviço braçal, e isso é um lema, né, meu de trabalho, da educação das crianças, e quando eu vou orientar outra coisa, é isso, assim, você precisa fazer o que precisa ser feito, né, você não precisa fazer o que você quer fazer, porque isso é treinamento de vontade, né, então a gente vai treinando a vontade, a gente vai trabalhando o intelecto, a gente vai, para chegar em um momento que a gente não, né, assim, pelo que o César falou, que a gente já não atua mais por nós, né, para Deus pegar essa alma que já está ali trabalhada, que trabalhou até onde ela quis por conta própria nessas 4 virtudes, e inserir a gente nas próximas virtudes, que são as virtudes cardeais, né, a fé, a esperança e a caridade. Então, como que realmente existe um passo a passo. Primeiro, você precisa trabalhar a vontade, depois você vai trabalhar o seu intelecto, você vai trabalhando a fortaleza, né, durante o tempo, para que depois, por mais que você já tenha, né, trabalhado até na sua criança, ou você mesmo tenha se trabalhado na fé, Deus vai trabalhar isso em você, né, Ele vai te pegar e vai colocar realmente aonde Ele quer. Nessas 3 virtudes cardeais, né, a fé, a esperança e a caridade, porque realmente existe até onde a gente consegue ir por conta própria no trabalho da fé, né, eu consigo abrir o catecismo da Igreja Católica, eu consigo ler as verdades de fé, eu consigo pensar nas verdades de fé, mas é diferente quando Deus te coloca em alguma situação e Ele vai, né, um exemplo, assim, eu estava hoje voltando de viagem no carro, e aí, conversando com a minha amiga que estava dirigindo, ela me fez uma pergunta, eu falei, não vou te responder essa pergunta, vou te mostrar um vídeo do Padre Paulo, porque ele te responde muito melhor do que eu. E aí eu coloquei o vídeo para ela escutar. E como eu fui escutando aquilo junto com ela, eu já tinha assistido o vídeo, né? Mas como hoje eu estou passando por um momento, por uma situação diferente de quando eu assisti da última vez, né? Assim, é como se esse vídeo encaixasse em mim de uma forma diferente. Como se eu conseguisse entender as informações que estão ali de uma forma diferente, porque eu estou vivendo isso, né? Que ele estava falando ali naquele momento. Então, assim, a gente vai se trabalhando até um certo momento, mas existe realmente um momento em que Deus, ele te coloca em alguma situação, e aí tudo o que você já ouviu lá atrás, a coisa começa realmente a fazer sentido, né, você abre os seus olhos de uma forma diferente, você fala, é isso mesmo, eu tô vivendo isso que o padre explicou, e que eu não tinha prestado atenção lá atrás, né, então, realmente faz todo sentido essa didática de Deus, né, de você começar ali devagarzinho com as virtudes braçais, vamos dizer assim, que você trabalha, que você tenta, para que você esteja trabalhado em um certo momento, para que ele te pegue, te prove em outros momentos, te ensine outras coisas, né, e faça você crescer do jeito que ele quer, agora pelo caminho que ele quer, né. A Débora falando aí, eu lembro que quando, né, eu comecei a, a ver que estava acontecendo um movimento interno, né? E eu fui procurar saber, e eu vi aquilo ali, né? Aquele passo a passo de Santa Teresa ali. Disse, nossa, olha para você ver, né? Como isso aqui está acontecendo, né? Eu tive como que como é que fala? Como que uma intuição, como se fosse uma voz de Deus falando, olha, tudo aquilo que você fazia, né? Desde a sua infância, suas penitências, mesmo que, né? Às vezes não com objetivo, né, refinado, perfeito, igual deve ser, as suas missas, mesmo que não foram missas, né, tão bem assistidas no sentido de não era maduro ainda, mas suas missas, suas confissões, eu não estava ignorando nada. Eu estava juntando isso tudo. Eu estava guardando tudo para hoje que você está rezando. Eu estava juntando, eu estava preparando você para quando você entrasse nesse caminho de oração, você pudesse viver isso melhor, às vezes mais rápido, às vezes, entendeu? Ô Diego, Claro, claro que Deus não conversou comigo, mas é mais ou menos o que a Débora tá falando, né? De alguma forma ali, se preparar, já é quase vou viver tudo, né? Por quê? Porque quando eu chegar lá eu já estou preparado. Mas eu vi a mão de Deus em mim lá na minha infância, nessa hora.
Não né? é à toa que algumas pessoas começam nesse caminho, e tem algumas pessoas, alguns diretores espirituais que falam que algumas pessoas, quando começam nesse caminho, demoram anos para chegar lá Uhum, e tem gente que em uhum. a sexta, né? Assim, então, realmente existe realmente Deus não ignora nada, né? Exatamente, exatamente. Por isso que a pessoa às vezes já chega redondinha, entendeu? Começa a rezar, quando ela entra no castelo, ela sai escorregando e tropeça e cai lá nas quartas, por exemplo, entendeu? Assim, a passa porque Deus já vinha preparando aquela pessoa. E tem o São Paulo, que era Saulo, batia nos cristãos, perseguia o próprio Cristo ali nos cristãos e fazia uma destruição geral. Quando ele começou mesmo quando ele virou Paulo, vamos assim dizer, né, que Deus pegou ele, nossa, o bicho sofreu demais. Mas Ó, o se você bicho. parar para reparar, para, né, pensar na história mesmo de São Paulo, ele tinha, assim, ele mudou o foco dele, né? Ele se converteu e o foco dele passou a ser Jesus Cristo. Mas humanamente o mesmo esforço que ele tinha para perseguir os cristãos, ele usou o mesmo esforço agora pelo motivo certo, né? Agora para levar a palavra de Jesus. Eu costumo dizer que assim, Paulo ele era muito bravo, né? Saulo ele era muito bravo, ele era muito corajoso e ele era muito focado no que ele queria. Então, se o objetivo dele antes era perseguir os cristãos, ele fazia isso com veemência, ele fazia isso muito bem, né? Mas quando ele foi convertido, ele já tinha alguma coisa dentro dele. Então, assim, a gente não pode chamar de virtude, né? Igual o Padre Paulo fala que um ladrão, se ele adquire as virtudes para assaltar um banco, a gente não pode chamar de virtude. É um treinamento, né? Ele é uma pessoa extremamente bem treinada. Exato, Uma pessoa virtuosa, né? Então, Saulo, ele era uma pessoa extremamente bem treinada. Não era virtuoso, mas quando ele foi convertido, ele usou todo aquele treinamento que ele tinha, né? Agora pelo motivo certo. Então, assim, realmente nem o treinamento de Saulo Deus deixou para trás. Ele usou tudo que Saulo tinha. é, é, Mas por ele não ter tido virtude, como é que fala? Ele não ter sido formado, o coração dele não ter sido formado antes disso, foi formado às vezes habilidades motoras, físicas e tudo, e Deus aproveitou aquilo, mas eu acho que assim, por ele não ter sido um bom cristão, vamos assim dizer, antes de Deus pegar ele sofreu igual um cachorro. O Padre Paulo citou uma passagem, estou até procurando ela aqui. Ele fala: 5 vezes eu fui flagelado, 39, recebi 39 flagelações. Por 3 vezes eu apanhei de vara. Por uma vez eu fui apedrejar. Ele começa a narrar. Passei, ele caiu no mar, ficou, sei lá, um dia, uma noite no mar, à deriva, e vai falando tudo que ele passou, tudo que ele passou. Tem a ver com a purificação dele, tudo bem. Assim, eu acho que isso faz parte também, entendeu? Nas festas moradas, a gente tem uma purificação, né? Você passa ali, as festas moradas é assim, é a purificação, é o purgatório aqui nessa terra, para você poder, né, entrar nas sétimas, para você poder entrar no céu direto. Então, ali você passa. E eu acho que essa sexta morada é proporcional à, à vida que ele teve. Parece que Paulo realmente, ele teve as cestas morais dele proporcional e longa, parece que muitos anos sofrendo tudo isso, né? Proporcional à vida que ele teve. Se a pessoa às vezes tem uma vida virtuosa, imagina uma pessoa, ela vai para o purgatório para pagar, né? Para entrar totalmente limpa no reino dos céus. A pessoa às vezes fazia, como é que fala? É, indulgências plenárias quase todo dia, na reza do terço em família, por exemplo, que vai à missa todo dia. A pessoa ela chega na porta dessas moradas, é quase que não tem o que purificar ali, entendeu? Deus ainda pode dar a graça de chegar para você, Diego, olha, eu não tenho muito que você sofrer aqui, não. Mas eu gostaria que você sofresse. Você aceitaria sofrer por mim? Entendeu? Ele pode dar essa graça. Você, né? Tem como é que chama? Santo Jacinto. Tô com medo de errar, porque eu vou errar muito longe. Porque eu acho que é Santa Jacinta. Tem um Jacinto, homem. Era um menininho, pequenininho, que era vidente.
ele era novinho, não sei, 7 anos de idade, um negócio assim, e acho que, não sei se foi Nossa Senhora, falou: olha, você quer sofrer por amor a mim? Ele perguntou se você quer sofrer, porque ele não tem o que sofrer, não tem o que pagar, ele não tem o que se purificar para entrar no céu, entendeu? Então, olha, você quer sofrer? Ele perguntou. Ele meio que deu duas escolhas. Você pode não sofrer, pode sofrer. E ele escolheu sofrer. Aí ele sofreu a doença pesada e tudo, sofreu a doença dele e morreu. Morreu novinho, morreu, acho que nessa idade. Francisca, obrigado aí, Lucimere. Minha memória para nome é ruim. Mas foi bons pontos aqui hoje. Então, a gente fecha por aqui, né? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos, abençoe a semana de vocês que entram, por favor. Rezem pela Dianinha. Minha filhinha tá no hospital e tá querendo te dar um abraço para pagar a oração que você tá fazendo por ela. Só que para isso tem que fazer oração por ela, senão não vai te dar abraço, não. O Wendel eu sei que tá agarrado aí com a turma dele, né? Por favor, rezem por ela. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Salve Maria e que viva Cristo Rei.